A paz do Senhor para você. Estamos chegando aqui em nosso canal TV Perfeito Louvor. Muito bom ter você sempre com a gente. Você que não é inscrito, já chegamos com a recomendação. Se inscreva em nosso canal. Você que não conhece o nosso material, os nossos vídeos, fique à vontade para navegar aí pelas nossas playlists, deixe seu like e vamos conversar aqui sobre este assunto muito interessante, né, Glaucia? Exatamente. Vamos lá. Paz do Senhor. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. A hora que você estiver assistindo esse vídeo, essa nossa conversa, que seja bem edificante, que você possa ouvir com atenção, com o coração aberto e que o Senhor venha falar ao seu coração para te fazer refletir, né? Para te fazer analisar. Aí, pelo título do vídeo, você já vai saber no que você tem que refletir. O que você tem que analisar de si mesmo, do seu comportamento dentro do seu casamento, né? Nós estamos aqui para conversar sobre qual papel nós estamos desempenhando no nosso casamento. E vamos aqui, gente, vamos na nossa informalidade, na nossa espontaneidade, para que você se sinta à vontade, para deixar depois os seus comentários, conversar com a gente, né? Sugerir assuntos, contar experiências, porque é assim que tem que ser, né? Nós precisamos aprender a ser como Deus quer que a gente seja. E o que nós temos falado sempre na rádio, todos os dias, é também sobre aprendermos a mudar conceitos que estavam errados, né? E a gente achava que era a coisa certa. Nós podemos fazer muitas coisas, podemos viver de maneiras que a gente achava que não podia. E Deus sempre vem, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, renovando as nossas mentes através, é claro, da sua preciosa palavra. Então, a gente vai conversar bastante a respeito de casamento, né? Se faz urgente falar sobre isso, sobre todos os assuntos, e são muitos os assuntos que envolvem um casal. Eu e o Henrique, a gente estava conversando aqui, a gente tem que pensar, né? Eu acho que quando a gente, eu como mãe, perceber que a Isadora está gostando de alguém, está namorando um rapaz há um tempo, e ela chegar e falar, mãe, eu acho que eu vou ficar noiva, com esse rapaz eu vou casar. Eu acho que eu vou fazer ela refletir e pensar assim, por que você vai casar? A primeira pergunta a primeira resposta, ou melhor, vai ser assim, Henrique, mas eu vou casar porque é assim que Deus quer, eu tenho que constituir família, eu não posso ficar a vida inteira só namorando, senão eu vou pecar. Essas são as respostas mais tradicionais, não é? E também, verdade. aí o filho vai dizer, eu vou casar porque eu amo muito ele, porque eu amo muito ela, porque eu acho que ele é a pessoa com quem eu quero viver pro resto da vida. Só que aí tem vários outros porquês, Henrique. Quando a gente pensa em casar, a gente tem que ser realista também. Não pode ser só questão da romantização do casamento. A gente tem que pensar nos dias ruins, nos dias sombrios também. A gente tem que pensar, eu vou casar com essa pessoa não só para amar, é claro que toda essa parte romântica é linda, não é? E tem que ter sempre, mas a gente tem que pensar, eu vou casar não só para amar, eu vou casar amando, é claro, mas o meu amor tem que aumentar a cada dia. E o mais interessante é ver se eu e o meu cônjuge vamos ser capazes de fazer com que esse amor aumente, principalmente nos dias sombrios, principalmente nos dias difíceis. E quando a gente fala de sombrio,
É lógico que a gente pensa em grandes tragédias, pensa em muitos problemas. Não, mas vamos aqui pensar até nas coisas mais simples do dia a dia. No cansaço, no momento que muitos casais estão vivendo, Henrique, de grandes problemas financeiros, escassez. Porque quando o casal é recém-casado, se eles planejaram muito antes, planejaram tudo direitinho, não sobra muita dívida do casamento, tudo bem. Mas, normalmente, né, a maioria do povo brasileiro não é de família rica, então ninguém casa. Olha que coisa interessante, né? A dificuldade já começa com todo o planejamento, todo o acontecimento do casamento. Então, aí a gente está ainda nessa pergunta: para que eu vou casar? Para dividir também essas coisas? Amando e dividindo. Então, assim, eu e você mesmo, quando nós casamos, a gente ficou mais de um ano pagando coisas que a gente teve que comprar, que a gente não ganhou. E, às vezes, a gente ganha muita coisa, mas sempre vai ter que comprar uma outra coisa, porque nós queremos algo do nosso jeito. Aí tá, passa 1 ano, 2 anos pagando, sei lá. Depois, essa questão das dívidas do começo do casamento, da montagem da casa, passa. Mas nunca vão deixar de vir outras questões. Nunca vão deixar de vir outros problemas. E aí a gente pula, dá um salto para um casamento mais duradouro. Todo mundo fala assim, o começo é muito difícil, adaptação, são culturas diferentes, criações diferentes. A gente já está cansado de ouvir isso, né? E um versículo que chama muita atenção, eu já trouxe uma reflexão sobre isso na rádio, sobre esse versículo, que está aqui em Gênesis 2, 24. Antes, né, nos versículos anteriores, a gente vai ver que como Deus fez a mulher, né? De uma costela do homem, nós já sabemos disso. E o que faz o assunto começar, porque fecha bem, né, com esse versículo 24. Aqui eu estou usando a versão NVT. Vou falar na versão NVT que diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então, assim, eu estou falando aqui sobre vários porquês que a gente tem que responder. Várias perguntas que a gente tem que responder para entender se de fato a gente quer casar. E se é a hora, se é a pessoa. E a pessoa certa, né? E esse versículo diz muito sobre isso. Para falar da união, né? O homem sai da sua casa, deixa pai e mãe, para se unir a uma mulher e assim os dois se tornarem um só. E a gente vê que os dois se tornam um só com o passar do tempo. A cada dificuldade, a cada dia sombrio, a cada dia difícil, se você achar muito pesado falar sombrio, a cada dia difícil, os dois vão se tornando um só. Só que aí a gente está vendo que, infelizmente, nos últimos tempos não tem acontecido assim. Não tem sido assim. Então a gente quer conversar sobre isso. Que papel nós estamos desempenhando nos nossos casamentos, né? Mulher, como você tem sido? O que você tem feito? Diante de tantos problemas exteriores, né? E problemas que a gente às vezes causa. Só que nós vamos ser mais específicos. Nós estamos falando aqui para um povo casado já há um bom tempo. Esse vídeo está mais direcionado para isso. Nós estamos falando aqui para um povo que está em crise, que está distante um do outro muitas vezes e não sabe como voltar à lua de mel, vamos dizer assim. Não sabe como reacender a chama, né? O fogo do casamento. Então, a gente vai querer, né? A gente quer direcionar mais essa nossa conversa como uma reflexão para a parte íntima, para a parte totalmente sexual, que é o que vocês têm pedido nos comentários, o que o Senhor mesmo tem nos levado a ministrar. Então, a gente vai conversando assim. E eu já estou dizendo que não estou nem na introdução. Isso já é a conversa propriamente dita. Você não concorda, Henrique?
Sim, com certeza. Interessante, eu tava vendo, o pastor ontem estava pregando, né? Ontem, que eu digo antes, para nós aqui que estamos gravando o vídeo, ele falando sobre unidade, né? E este versículo de Gênesis 2, versículo 24, fala muito sobre unidade, algo que está unido, algo que se tornou um só, né? União nem sempre significa unidade, algo que é um só, né? Às vezes nós estamos unidos, reunidos em um local, né? Mas não estamos unidos, não estamos... esse pastor estava falando na questão do corpo de Cristo, né? Que somos muitos membros, mas parte de um corpo. Ou seja, os membros têm que trabalhar com um propósito, debaixo do propósito ali do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E ele falando que unidade é quando está misturado, quando não há mais como separar, né? E o casamento é exatamente isso. O casamento Exato. não é apenas a reunião de pessoas, não é apenas juntar duas pessoas e cada uma vai seguindo a vida como quer. Não, o casamento é uma unidade. Se um tentar ir para a direita, o outro tentar ir para a esquerda, vai romper, vai haver ferimento, né? Vai haver cortes. Então, o casamento será prejudicado. E este versículo de Gênesis 2, 24 nos mostra muito isso. E Mateus 19, versículo 6 também. Jesus Cristo fala o seguinte: uma vez que já não são dois, mas um só. Não são dois, né? Não são dois reunidos numa casa, mas é um só. É um só. E Paulo também vai falar sobre isso lá em Efésios capítulo 5, né? Sobre a unidade do casamento. Duas pessoas que se tornaram um só. E ele também fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, né? Então é necessário a gente entender que quando nós decidimos casar, nós temos que ter em mente que não são mais dois pensamentos, não são mais dois tipos de projeto, duas pessoas vivendo de maneiras diferentes. Não, é uma só carne, né? É um só, não são dois. É bom a gente destacar isso. Você aí com a sua esposa, né? Homem com a sua esposa, você é um só com ela. A esposa com o marido é um só com ele. Então, já faz parte da nossa conversa. E o interessante, e a gente, como foi dito, a gente vai entrar aí na questão da intimidade mesmo, né? Questão sexual, que muitos estão mandando mensagens para a gente, pedindo para a gente falar. E Efésios 5:29 fala o seguinte: ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Então, acho que nessa conversa, para a gente já dar aí um pontapé inicial, né? É bom a gente perguntar também, além, que papel a gente está exercendo, desempenhando no casamento. A gente pode perguntar: como estamos alimentando o corpo? Já que não são dois, mas um só, e Paulo fala isso aos irmãos efésios, né? Com essa ideia
Ninguém odeia o próprio corpo, ou seja, minha esposa faz parte do meu corpo. Já que faz parte, eu devo tratá-la como se fosse o meu corpo, não algo separado de mim. E aí, a gente pergunta, como é que nós estamos alimentando o nosso corpo? Nós estamos alimentando com desunião, com separação, com divisão. Como é que está sendo essa alimentação, né, Glaucia? Dessa maneira, né? A gente tem que pensar sobre isso. Porque, gente, essa coisa de ser um só é tão amplo, é tão abrangente. A gente tem que se tornar um só, não é só na cama, né? Não é só ali na hora que os dois estão namorando. Esse é o né, pontapé inicial para ser um só. Mas nós temos que nos esforçar para sermos um só a cada dia, em cada área, nas mínimas coisas, sabe? As pessoas, quando vêm falar com a gente e dizer, nossa, pastora, muito está se falando de frieza no casamento. O diabo tem lutado para atingir a gente, né, nós, mulheres, de uma forma, assim, assustadora, desesperadora mesmo. Ele está jogando pesado. Está jogando pesado. E a gente vê que tem um distanciamento muito grande, um individualismo muito grande dentro do casamento. A gente vê que ele está atingindo, ele está jogando pesado, se ele consegue atingir, é porque nós estamos fugindo do entendimento e do desempenho, porque se você entende qual é o seu papel, você vai desempenhá-lo bem. Então, nós estamos nos afastando anos-luz do entendimento de qual papel temos que ter dentro do nosso casamento. Esse negócio de ser um só é tão amplo, como eu acabei de falar, porque, assim, vai muito além do sexo. É claro que o sexo é a blindagem do casal. O sexo é uma grande demonstração desta unidade que o Henrique acabou de explicar, que não é união. Unidade é uma coisa muito mais profunda do que união, né? Sim. Então, o sexo é o primeiro e o mais importante, é o que dá inspiração, vamos dizer assim, para que nós sejamos um só, para que nós estejamos unidos, no sentido de unidade mesmo, em todas as coisas. Então, por que eu falo que ser um só é cada vez mais amplo? Porque, gente, a gente precisa entrar no mundo do outro. A gente precisa conhecer o outro. E, infelizmente, a gente tem visto que o caminho está sendo inverso. Quanto mais tempo casados, mais distantes os casais estão ficando. E começa pelo sexo, porque o diabo é muito astuto. Ele sabe jogar. Então, a gente viu, e eu até citei na rádio, outro dia, o pastor Lucinho Barreto, que falou uma coisa que está acontecendo, os valores estão se invertendo. Os solteiros estão tendo a liberdade de casados, fazendo coisas que casado deveria fazer, e os casados estão vivendo como o solteiro deveria viver. Né? O solteiro tem que ficar um pouco congelado para não pecar e esperar a pessoa certa. É assim que os casados estão vivendo. Totalmente frios, esquecendo esse entendimento de ser um só. Então, nós precisamos entender, principalmente nós mulheres, que o nosso corpo é do marido, sim. É para dar prazer para o marido, sim. E dando prazer, a gente recebe prazer. Isso é uma unidade. Pastora, mas tem muitos problemas exteriores. É que nem você falou, sabe? Você tem falado na rádio, está difícil, porque desemprego, criança, casa para arrumar, cansaço, N coisas. Esses problemas, eles sempre vão existir. Agora, o que a gente quer conversar aqui
é para que nós possamos entender quais são os problemas que nós estamos causando no casamento. O que tem dentro de nós de errado? O que está na nossa mente que está fazendo a gente deixar de ser um só? Uma só com o esposo. É interessante que essa questão de unidade tem uma ilustração, inclusive o pastor, né, que eu citei ainda há pouco, fez essa ilustração. Você coloca um copo do lado de uma jarra, são dois objetos que estão ocupando ali uma mesa, ou duas pessoas ocupando uma sala, né? Como nós estamos aqui, estamos ocupando o estúdio, estamos reunidos aqui nesse estúdio, né? E agora, a unidade é você pegar um copo e, vamos dizer, você tem duas jarras lá de suco, né? Cada jarra tem um sabor diferente de suco, né? Aí você pega o resto do suco lá de uma jarra, coloca no copo, não encheu. Aí você pega aquele outro suco da outra jarra, coloca no copo. Pronto, tornou um suco só. Não são mais dois sucos. Sim. É um suco, né? Ou seja, tá unido, tornou-se unidade. E assim é o casamento, né? E não são mais duas pessoas, uma só pessoa, né? Uma só carne, um só corpo, vivendo os mesmos problemas. Sim. Então, se tem problema, não é só um que está vivendo, né? Geralmente, o que se diz é: ele não me entende, ela não me entende, ele não sabe que eu vivo isso, ou ela não sabe que eu vivo isso. Na verdade, os dois estão vivendo, já que são um só, né? A dificuldade do filho não é só da mãe, é do pai também, vice-versa, né? Então, se tem algo atrapalhando aí a intimidade, né? Tem que se entender que este problema que está impedindo de haver sexo no casamento é o problema que os dois estão vivendo. Sim. Não é só seu problema. É claro que cada um tem um jeito diferente de lidar com os problemas, né? Mas os dois devem administrar o que está impedindo, né, a relação íntima e do casal, está impedindo de ter sexo para poder resolver e voltar a ter. A gente já falou aqui que, para nós mulheres, muito, assim, o que pega muito, né, construindo a frase melhor, o que pega muito mesmo são esses problemas exteriores. A gente fica estressada, nós somos muito mais emocionais. Então, a gente fica estressada se o menino bagunçou o dia inteiro, se a casa não está organizada, se... Tem muita mulher se prendendo nisso, de forma absurda. De forma, assim, né? Absurda, e o diabo, ele vai... Ai, pastor, você vai falar do diabo de novo? Gente, infelizmente tem sido assim. Ele vai colocando na nossa mente um grande conflito. E aí, é nessa hora que a gente vai dizer que o marido não entende. Porque a minha vida é muito difícil. Eu fico em casa com meninos para lá e para cá, e eu não consigo me organizar, e é muito difícil, e eu tenho que pensar em tudo, eu tenho que fazer tudo, e ele não me entende. Ele chega do trabalho, ele pode estar cansado, mas ele viu gente nova, ele conversou, ele distraiu a mente. Ele não ficou nesse estresse que eu tô. Então, ele... não vai conseguir me entender, porque ele vai chegar do trabalho e vai querer sexo do mesmo jeito. O homem usa o sexo para relaxar. É o descanso do homem, né? Então, poxa, é por isso que ele não me entende. Eu estou cansada. Ele tem que entender. É sempre essa nossa desculpa, né? Ele tem que entender. Só que nós somos um só. Se eu estou cansada, se eu estou sofrendo, se eu não estou conseguindo me organizar, o meu marido também sofre. Porque o meu corpo é dele, no melhor sentido da frase, gente. No melhor sentido da frase. O meu corpo é dele, para que no meu corpo ele tenha prazer. E tendo prazer, ele possa me dar prazer também.
Deus nos criou para isso. Deus criou o sexo para que seja bom, para que seja mais, ou melhor, para que seja a maior expressão da unidade de um casal. E isso está sendo perdido. Está sendo perdido por novos valores que a gente tem visto, né? Valores invertidos. Está sendo perdido por pretextos nossos, por um desequilíbrio emocional feminino muito grande. E o que a gente tem visto é um monte de mulher infeliz. É um monte de mulher chateada, frustrada, porque não dá prazer e não tem prazer. E tem casamentos que o marido já até cansou de cobrar. Ah, minhas amigas, mas aí a gente vai dizer outro conceito, outra ideia errada, diabólica das mulheres que tem que cair por terra. Eu tô cansada, ele precisa entender, eu faço greve mesmo. Se ele me trair, ele que vai pecar. O problema é dele. Ele que vai pecar. Você também está pecando. Se você induz o outro ao erro, você também está pecando. A natureza do homem é assim. Ele precisa. E nós também precisamos, minhas irmãs, nós também precisamos de sexo. Sexo é bom. Se não fosse bom, Deus não tinha deixado. Bom não. É maravilhoso. Então nós também precisamos. O diabo quer levar a gente a crer que nós não precisamos de homem. Quanta mulher que está batendo no peito por aí e dizendo, eu não preciso de homem, eu vivo muito bem, eu como chocolate. Chocolate é maravilhoso, mas nada substitui o sexo. Uma vez eu vi uma Tem pastora que fala isso, pessoa... sabia? Que come chocolate? Quem? Tem pastora que fala isso. Eu vi uma moça falando da seguinte forma, chorar por homem de jeito nenhum, como se homem fosse algo terrível, né? Eu chorar por homem, eu não, de jeito nenhum. Tem coisa melhor para mim nessa vida. Se tivesse algo melhor, Deus não teria feito homem e mulher e não teria unido os dois em casamento, como Jesus Cristo fala, né? Em Mateus 19, quando ele vai falar ali sobre o divórcio e tudo mais, ele fala que no início, no princípio, o projeto de Deus, ele fez homem e mulher e uniu os dois em matrimônio, em casamento. Então, se um não precisasse do outro, Deus não teria feito nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Aí tem mulher que fala, não, é o homem que precisa da gente, porque Deus fez a mulher porque o homem estava necessitado e não a mulher. E vão criando coisas que não tem nada a ver, né? Vão criando coisas que vão contra a palavra de Deus para justificar o seu erro. E quando não há... E o que é pecado, né? Eu já até falei aqui. O que é pecado? É tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. O pecado é a desobediência, quando desobedecemos a Deus, quando ferimos os princípios do Senhor, quando nós ferimos aquilo que Deus coloca diante de nós como princípio, como norteador, como manual. Nós falamos, a Bíblia é o nosso manual de vida. Nós vivemos de acordo com a Bíblia. E quando a gente sai desse norteamento, quando a gente vai contra a Bíblia, a gente está pecando. A gente peca contra Deus, quando a gente falha somente com o Senhor, a gente peca com o próximo, tudo é pecado. Em resumo, pecar é desobedecer a palavra do Senhor. E o que a palavra de Deus diz para nós em 1 Coríntios, capítulo 7.
Fora do casamento, fazer sexo é pecado. Dentro do casamento, não fazer sexo é pecado. É pecado. Então, veja né? só que interessante. Fora do casamento, fazer sexo é pecado. Dentro do casamento, não fazer sexo é pecado. Então, a gente vê lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Da mesma forma, não é o marido... Não, versículo 3. Vamos ler aqui a partir do versículo 3. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas a esposa. Não privem, ao versículo 5, não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Então, é orientação bíblica, orientação da palavra. Se a gente foge, se a gente não segue esta palavra, se a gente não segue o que está escrito aqui, estamos pecando. Jesus fala, né, em João capítulo 15, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiser e o Pai que está nos céus concederá a vocês. Não acho que erramos ao dizer, tem muito casal que não é abençoado, que não recebe o que pede, porque estão pecando ao privarem um ao outro do sexo. Por quê? Estão pecando. Quando você priva o seu marido, quando você priva a sua esposa, você está pecando. Porque é algo que não é seu para você dizer não. É dela. Não é algo, né, seu para você dizer não, é dele. Então Pois é importante a gente refletir a respeito disso, né? Aí surge uma pergunta, mais uma pergunta, porque nós mulheres somos cheias de perguntas, né? Somos um grande turbilhão de emoções e somos cheias de perguntas também. Vai surgir mais uma pergunta para quem está assistindo esse vídeo. Mas, gente, pastores, então isso quer dizer que eu tenho que fazer sexo porque o meu corpo é do meu marido, então eu tenho que fazer sexo mesmo que eu não esteja com vontade? Gente, sabe, a gente tem vontade, muita vontade, de fazer sexo quando é solteira, né? Que aí é a hora do pecado. E a vontade é potencializada. Tudo que não pode é o que a gente quer. Tudo que é proibido é o que a gente quer. Então, a gente tem uma vontade absurda. Quantas amigas, todo mundo, eu já vi falando isso. Nossa, mas eu pensei que quando eu casasse eu ia ser um fogaréu. Gente, tô numa frieza. Eu não era assim quando era solteira. É porque o proibido é mais gostoso, chama mais atenção. O pecado é gostoso. Se não fosse bom pecar, né? Seria mais fácil para nós matar a nossa carne. Então, eu tenho uma amiga que fala, oração, atividade física e sexo são as 3 coisas mais difíceis de fazer nessa vida, constantemente. Né? Com a frequência que é necessária. São as 3 coisas que mais incomodam a nossa carne. É, verdade. Então, uma coisa que a gente não faz e tem que fazer é orar. Orar. Sim, a gente pode orar para pedir ao Senhor que nos ajude nesta área. Que nos ajude a ter vontade de fazer sexo, de dar prazer para o marido, sim. Não censurem isso que eu estou falando agora. Sabe? Não vão se escandalizar, mas é a pura verdade. A gente tem que orar, sim. E o casal tem que orar juntos, ali na sua intimidade.
Gente, a gente não está falando que o casal vai ficar que nem bicho, sabe? A noite inteira, o tempo inteiro em cima da cama. Não. Uma coisa que vale muito a pena dizer também, Henrique, é que pode não ter sexo todo dia, mas que não passe, sabe? Às vezes um dia o casal está muito cansado, o dia foi difícil, 2 dias, no máximo, 2 dias já está começando a ficar perigosa a situação. Porque sexo é uma coisa cíclica. É como comer, beber e dormir. É um ciclo que é interminável. Só termina quando a gente morre. E sexo também. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que se não há sexo no dia de hoje, porque os dois estão muito cansados, passaram um dia muito difícil, N motivos, né? A gente sabe. São vários os motivos. Mas esses motivos, eles não podem virar uma desculpa constante. E outra coisa, a sexualidade entre o casal tem que permanecer viva. Se não tem o sexo propriamente dito, ou hoje ou amanhã, porque vocês estão num momento difícil, por qualquer que seja o motivo, tem que haver a sexualidade. Mas aí, meus irmãos, momentos difíceis a gente não precisa nem falar, porque é o que a gente mais tem tido ultimamente. Nós temos que entender assim, a nossa casa é o nosso reino, a nossa família é o nosso clubinho secreto, eu gosto de dizer mais ou menos assim. Então, se eu não puder ter intimidade com o meu marido, se eu não puder me deleitar no momento de intimidade, justamente para relaxar, o homem usa o sexo para relaxar, o homem chega estressado do trabalho, vocês são assim, não são? Você pensa, não pensa? Chegar em casa e falar assim, poxa, que dia difícil. Ai, tudo que eu quero, olha, chegar em casa, comer alguma coisa, tomar um banho e ter a minha esposa maravilhosa, cheirosa, pronta para mim. É o primeiro pensamento que vocês têm quando vocês estressam, não é? Na verdade, nem quando, Ou é sempre? nem quando estressa, não. Mas eu tô falando assim, de um dia difícil, especificamente, que você viveu. É porque eu não vejo só como quando tem um dia Hum. difícil, mas é algo que a gente sempre quer. Sempre quer. Independentemente de se é dia difícil. Entendi, entendi. É um momento prazeroso. Extremamente, né? Nada substitui, não é? Sim. Nada substitui. Aquele que gosta de futebol. Porque nós mulheres confundimos, sabe, Henrique? A gente acha que se ele está ali na caixinha do nada, como diz o Cláudio Duarte, já está bom para ele. Se ele está ali, ele chegou em casa, botou o pé para cima, ficou no sofá, foi assistir um filme que ele gosta, ou foi assistir um futebol, ou foi jogar videogame, como muitos homens gostam de fazer, já está bom para ele. E nós mulheres, às vezes, o que a gente pensa é assim, na maioria das vezes, né? Eu estou falando ainda desse dia difícil, estou cansada, me estressei com alguma coisa, quero só tomar um banho e dormir. Só que, infelizmente, para muitos casais, esse quero só tomar um banho e dormir já está acontecendo há 1 mês. Já está acontecendo há 2 meses. Você entendeu? Sim. E aí é que complica. Porque o corpo do outro, a presença do outro, tem que ser... O sexo, ele não é só para relaxar. Eu estou falando que... Mas é para blindar o casal. É para unir cada vez mais o casal. Para trazer cada vez mais intimidade. Só que o corpo do outro... Eu tenho que ter prazer não só no sexo com meu marido. Eu tenho que ter prazer na presença dele. Ele tem que ter prazer na minha presença. Sabe? A unidade é isso também, de eu saber que eu estou cansada, eu saber que está difícil a minha vida, mas o meu marido está ali. Ele é meu porto seguro. Só que eu tenho que ser porto seguro dele também. E é nisso que nós mulheres estamos pecando muito, Henrique. É verdade. Muito. A gente tem que ver que o cônjuge, né, o marido, a esposa, não faz parte da luta que foi o nosso dia. É. Né? Mas faz parte do nosso lar. O que é você ter um lar? Você ter um lugar de alegria. Então, o marido, a esposa,
entra nessa pergunta, né? Que papel estamos desempenhando? Será que quando o seu marido chega em casa, você é parte da alegria do dia dele? Ou Nossa. você continua, ou você dá continuidade ao dia terrível que ele está tendo, né? Falando de dias difíceis, dias de problemas, né? O problema dele está do lado de fora de casa ou está dentro. Rapaz, eu fiquei falando aqui, o microfone desligado. Então vamos lá, de novo. Bem Mas bom. deu pra... Minha voz ficou só distante, né? Mas dá pra ouvir. Então, a gente tem que ver. Quando a gente chega... Quando o marido ou a esposa chega em casa, né, tem que encontrar, vamos dizer, a porta da casa é a linha que separa, que faz a divisão do dia terrível, do dia difícil, e aí começa o dia, começa a alegria daquele dia. Ou seja, você faz parte do problema que está, né? Você dá continuidade ao dia difícil, sendo parte do problema, ou você está além do problema e faz parte do momento de alegria, do momento de felicidade do dia do outro, né? Quando o marido chega em casa, ele vai encontrar mais problemas ou ele vai encontrar alguém que dá alegria a ele? Alguém que vai fazer ele, de certa forma, naquele momento, esquecer dos problemas e esvaziar a mente e vice-versa, né? A mulher chega em casa, vai encontrar o quê? Vai encontrar problema, vai encontrar decepção, vai encontrar dor de cabeça, ou quando ela chega em casa, ela tem de fato um lar, um lugar de alegria, um lugar de prazer, não é? Então, novamente vem a pergunta: que papel nós estamos desempenhando? Estamos sendo parte do problema ou damos para alívio, né? Alívio do problema ali, para aquele dia de dificuldade, para aquele dia de loucura que foi no trabalho, na rua, né? É importante nós pensarmos nisso, e não só quando chegar em casa, né? Não só quando chegar em casa. Geralmente, a gente passa o dia todo, o casal trabalha ali e estão distantes fisicamente, mas não podem estar distantes mentalmente, no amor. E até sexualmente também, né? E até sexualmente também. Né? Então, a pessoa está ali no dia todo, no trabalhando, né? Sendo atacado no serviço, na rua, onde vai. E do nada chega uma mensagem ali amorosa, um eu te amo, como é que você está, estou pensando em você. Às vezes até uma foto da esposa, do marido. Muito interessante você falar sobre isso, porque eu acabei de falar que a sexualidade não pode morrer, né? Às vezes os dois estão cansados. Ainda mais, gente, casal que tem filho pequeno, que tem bebê como a gente, né? As crianças são imprevisíveis. Estão nessa fase ainda de conhecer o mundo, de se conhecer. Vira e mexe, sei lá, às vezes não está doente, mas passou um dia ruim, cansou muito a mãe, cansou muito, né? A gente realmente só quer dormir. Chega uma hora que você não tem força para nada. Só que tem que pensar, em primeiro lugar, né, no casal, no bem-estar do casal. Aí você fala dessa questão das fotos. Já nos perguntaram muitas vezes. Você lembra? Em várias ocasiões já tivemos essas perguntas. Sim. Mulheres, pastores, posso mandar uma fotinho para o meu marido? Posso mandar um nudezinho para ele? Pode. Não só pode como deve. Não é isso que vai levar ninguém para o inferno, não, gente. É que nós aprendemos as coisas de uma forma errada, né? Quando a gente... tem gente que fala, porque... eu tenho medo com esse negócio de internet. Do zap de vazar, né? O WhatsApp vazar. Você tem que ter medo se você estiver mandando para a pessoa errada. Para a pessoa errada.
você estiver mandando para a pessoa errada, se você estiver mandando para quem não é seu marido, para quem não é seu esposo, Que nem tem aí um povo sim. aí que manda pro namorado, aí termina o namoro. É. Gente, mas isso é Aí uma sim, sacanagem você tem que- terrível, né? Meu Deus. Já é uma outra questão, É outra né? história. É outra Que já tá errado do história, começo já ao tá fim, errado, né? Só de Do começo ao mandar fim. esse tipo de conteúdo. Pois Nem é. tá casado ainda, já tá, né? Então, já é uma outra questão. Agora, você ter medo de mandar para seu marido, para sua esposa, porque pode vazar. Primeiro que se vazar, não foi você que fez o errado, né? Não foi você que fez o errado. Claro que tem formas da gente se precaver, tomar cuidado, né? Não colocar senhas fáceis no celular. Um né? assunto de segurança também, né? Você, não só por questões de foto, de vídeo, hoje nosso celular tem aplicativo de banco, tem o nosso cartão de crédito, então é segurança. A no gente modo tem geral. tudo no celular, né? Você tem tudo no celular. tudo. Então, você não tem que ter medo de mandar algo para o seu marido, para a sua esposa. Esse medo faz sentido se estiver indo para alguém errado. Sim. Aí sim. Se você faz de tudo para manter seu celular seguro, sua intimidade segura. Agora, se vazar, você não estava mandando para a pessoa errada, você estava mandando para o seu marido, para a sua esposa. Né? E não há pecado nisso. Não. Ele já vê você em casa. Né? Por que ele não pode receber uma... eu vi o pastor... acho que foi... Não vou lembrar ao certo agora que pastor que foi, então não vou citar o nome para não errar. Uhum. Mas um desses pastores famosos mesmo falando que o nosso conteúdo a gente pode produzir. Uma foto, sim. né? Você manda um vídeo ali falando com o seu marido, com a sua esposa. O que você não pode... acessar o conteúdo que vem de fora. Acessar o conteúdo que vem de fora. Uhum. Né? Trazer a pornografia para o seu casamento. Que aí é um assunto também que a gente pode falar depois. Ué, pastor, mas se eu estou produzindo, não é pornografia também? Não. Não é. Não é pornografia. É sexualidade, intimidade entre você e o seu marido. Não é pornografia. Porque a pornografia, ela é um conteúdo que é produzido para várias e várias pessoas acessarem. Sim, e são pessoas que não são casadas e tudo mais. O pecado vai estar aí nesse conteúdo. Se você começar a vender o conteúdo... Então, é um conteúdo que é produzido para venda. Para venda, para outras pessoas postar num canal consumirem. No canal propriamente, no canal próprio, né? De pornografia mesmo. Não, então a sexualidade, minha esposa, vamos produzir aqui o nosso vídeo caseiro e vamos postar. Aí Errado. é pornografia. Aí é pornografia, Uhum. aí é pecado. Né? Aí tá totalmente errado. Agora, você está tirando uma foto, mandando para o seu marido, né? Mandando para sua esposa, faz um vídeo ali para o seu marido, para sua esposa ao longo do dia. Aí, né? Algo que é só para vocês dois, algo que é dos dois, para ninguém mais ter acesso, aí não há erro nisso. Não. Né? Não há erro nisso. Então, sexualidade, mandar áudio, né? Porque o que mais acontece o casal depois de um tempo... Já sei que você vai falar. Mas depois de um tempo, lhe manda uma mensagem para o outro. Já vem minha esposa pedindo para levar alguma coisa para casa. Já vem essa mulher, misericórdia. Fala sério. Aí quando liga, às vezes nem atende porque já sabe que é pedindo alguma coisa. Ou então atende, mas a esposa tá ali gritando com o menino mexendo na panela. Gente, desculpa, hoje eu não tô com a voz boa não, mas o vídeo tá sendo gravado, a gente tá conversando, porque senão esse negócio nunca sai. Tá doido, né? Vamos lá. Mas assim, eu dei risada, gente, porque isso acontece. Nós somos um casal. Isso acontece comigo, sabe? Desliga. Isadora! Menina! Sai daí! Peraí, deixa eu desligar esse... Ô, Henrique, passa no mercado e traz um limão pra mim. Passa no mercado e traz uma carne moída.
Sabe? Se a gente não se policiar e não tomar esse cuidado, gente, não tem mensagem. Oi, amor, te amo. Nossa, tô com saudade. Nossa, pensei agora, sabe? No que a gente fez outro dia, no que a gente fez ontem. Vamos fazer de novo? Gente, casal tem que ser sacana, no bom sentido, sem vergonha. Não é errado. Ah, meu Deus, tem um monte de gente aí, ó, coçando a cabeça agora, tá ouvindo a pastora falar isso. Não tem nada de errado. É um casal que tem que viver na mais absoluta unidade. E a gente volta lá no início da conversa. Essa unidade começa através do sexo. Se você está casado e está casado há mais de 5 anos e não tem isso, gente, misericórdia, a gente tem que começar a repensar e mudar. Ah, pastor, então, ó, não vem com essa conversinha não, hein? Então esse meu casamento não é de Deus. Então, vou ter que me separar. Não, você não vai ter que separar. Você vai ter que mudar. E é por isso que o título desse vídeo é qual papel eu estou desempenhando, né? Qual papel você está desempenhando no seu casamento? Se faça essa pergunta. Porque se o sexo não vai bem, não é culpa de um só, não, viu? Ah, é porque o maridão chega cansado e não me procura. Mulheres, outro detalhe que a gente aprende errado. Não, mas por incrível que pareça, eu creio, pastor Henrique. Pastor Henrique não, né? Henrique que a gente está conversando na informalidade. Eu creio que hoje, em pleno o século XXI, ainda tem mulheres que acham que não podem procurar o marido. Eu acho que tem isso ainda. Não, tem. Ou então que não pode ficar nua ali, pelada, né, na frente do marido. Ele só tem que chegar ali, levanta ali só um pedacinho da roupa. Um pedacinho da roupa e pronto. E não passa disso, né? Porque é pecado, né? É pecado se ficar... E aí, nem... Imagina, tem mulher que acha que a gente falou de foto, de fazer foto do marido, de vídeo. Aí, misericórdia, vai pro inferno direto, né? Tem mulher que acha que sensualizar pro marido, resumindo, é pecado. Ai, meu Deus, pastora... Mas tá falando para eu virar uma Jezabel? Você vê que Paulo escreve, né? Versículo 4 lá do capítulo 7 que a gente escreveu, a gente leu de 1 Coríntios, né? A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Ou seja, o seu corpo, nesse sentido... Né? Nesse sentido de união, de casamento, é do seu marido, é para ele ver, né? É para ele ver, é para ele tocar, é para ele ter prazer, como, né, o corpo do marido. É para você ver, para você tocar, para você ter prazer, né? Para se deliciar, né? Sim. No corpo do outro. Se deleitar, se deliciar mesmo. Né? Sim. Então, tem muita gente falando por aí, né, que a mulher não pode ter prazer, né, que o homem não pode ter prazer, que a mulher não, como você disse, não pode procurar um marido. Não só pode, como deve. Né? Como deve. Nós mulheres, Henrique, a gente reclama, a gente quer ser elogiada, quer ser mimada o tempo inteiro. E tem mulher que se cortou a pontinha do cabelo, quer que o marido veja. Porque é importante para nós. A gente quer se sentir desejada. Só que a gente esquece. Eu achei um versículo aqui, rapidinho, desculpa. Veja só, Cantares, né? Cânticos, capítulo 2, versículo 3. Escute essa leitura e imagina, visualize, mentalize. Como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é, meu amado, entre os rapazes. Agora, ele é a macieira para ela, né? A esposa falando do marido. Agora, mentalize agora a cena que ela vai descrever. À sua sombra agradável, eu me sento. Ou seja, ela está sentada aonde, né?
à frente do marido, né? A sua sombra agradável, eu me sento. E agora, o que que ela faz ao sentar? E saboreio os seus deliciosos frutos. Olha né? isso, gente. Então, É uma metáfora muito linda, né? então Esse livro de Cantares essa é muito lindo. metáfora belíssima, bem escrita, né? Você já É consegue... poético, né? Você já consegue Que visualizar coisa linda, hein? a cena. O que dá para fazer, né? Então, vá sentar à frente da sua macieira e vai desfrutar dos frutos, que não há pecado nisso, né, Glaucia? Não tem pecado nisso. Sabe o que acontece? Infelizmente, a gente tem visto, né, muitas mulheres frustradas, maridos frustrados. Sabe o que é pecado? No meu entendimento, pecado é você não ter uma vida boa a dois. Pecado é você não ter intimidade. Isso, gente, a gente está falando de pastores, todos os irmãos, né? Todo o corpo da igreja, com todos os cargos. Está falando para todos. Pessoas que são infelizes, pessoas que vivem de aparência, pessoas que lá na intimidade não vão contar uma... Gente, eu já ouvi histórias de casais que depois que tiveram filho, principalmente, passaram 5 anos sem ter uma relação sexual. Aí, a alma amargurada, eu estou tentando lembrar um versículo aqui, acho que você vai lembrar mais, que o José Gonçalves usou bastante numa pregação dele. Aquela alma que fala da alma farta e da alma amargurada, né? Gente, o pecado é você ficar ali, igreja, enfiado dentro da igreja. Ué, pastora, mas outro dia você falou para uma mulher aqui que a família dela estava reclamando que agora ela é fanática, mora na igreja. Você falou que deixa ela, que é bom. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos confundir. Sabe? E pecado é você não ter intimidade com o marido, viver só de aparência e ser depois uma mulher frustrada. Fazer com que o seu marido fique frustrado. Não saber, vamos falar aqui bem claro mesmo, não saber o que é um orgasmo. O que é o prazer verdadeiro? Que lembrando, enfatizando, sublinhando, destacando de todas as maneiras possíveis. Foi Deus que deixou o sexo. Para nós termos prazer um no outro. Não está escrito em canto nenhum da Bíblia. Olha que versículo mais poético e esclarecedor o Henrique acabou de ler. Não tem em nenhum cantinho da Bíblia dizendo assim, olha... Jesus criou o sexo para procriar. Depois que teve filho, deixa para lá. Não, muito pelo contrário. E é isso que a gente tem que aprender. Tá cheio de mulher que ora, que é bênção, é intercessora, é ajudadora, é prendada, cuida da casa, faz de tudo, mas é infeliz. E tem um monte de mulher ansiosa, depressiva. Você chega no ginecologista olha para sua cara e fala, você não está bem, quer um remedinho? Vou te encaminhar para um psiquiatra. Você está precisando tomar um remedinho. Gente, não tem nada de errado quem faz tratamento. Eu não quero, de maneira nenhuma, desrespeitar. Até porque a gente sabe que depressão, que tem vários motivos também para acontecer, né? Para uma pessoa começar a ter depressão. Mas eu não quero desrespeitar ninguém, enfatizo isso, mas também nós temos visto que uma estratégia muito bem montada, guardadas as devidas proporções, mas muito bem montada pelo inimigo, é essa estratégia de conceitos errados que nós temos, de pensamentos errados que nós temos, para não vivermos o melhor de Deus. E Deus está propondo a cada uma, eu falo especificamente com as mulheres, porque a gente vê os pensamentos errados que a gente tem, sabe? Deus está propondo a cada uma de nós que nós venhamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E que nós venhamos sair dessa frustração, sair dessa indiferença, esse negócio. Gente, eu já falei na rádio, vou repetir. 7 anos de casamento, 10 anos de casamento, não importa. Dá uma esfriada assim. Isso não é para cristão.
Porque as coisas que Deus faz, a família é um plano original de Deus. Casamento é um plano original de Deus. E o que Deus faz não é meia boca. Não esfria com o tempo. Se esfria, é por causa de algo que está acontecendo dentro de nós. Ou algo que está deixando de acontecer. Que aí a gente tem que rever o nosso papel no casamento. Né? Então, tem sim que procurar o marido. Tem sim que fazer coisa nova. E sempre orando. Semana passada nós tivemos um culto aqui, onde eu conversava com as mulheres, e Deus me levou a orar pela saúde íntima das mulheres. Porque a nossa saúde íntima, ela está totalmente... No geral, né? A saúde no geral, mas eu quero falar só da saúde íntima agora. A saúde íntima está totalmente ligada ao emocional. Então, se você se estressa, a sua imunidade vai baixar, você vai ter a famosa candidíase, que ninguém fala disso. Pode falar, o pastor Henrique? Pode, né? Já estou falando. Já falei. Gente, não tem nada de errado nisso. Eu falo aqui na frente do meu marido, porque homens se antenem, se informem sobre a sua saúde íntima, sobre a saúde íntima da sua esposa. Já que os dois são um só, o que acontece com um vai acontecer com o outro também. Então tem a famosa candidíase, que atinge 1 a cada 9 a cada 10 mulheres. E ela tem a ver com o estresse, que quando você fica estressada, baixa a imunidade, e aí a candidíase pega. E aí acontece aquilo que a gente já sabe, né? Gente, não é, vocês vão falar, nossa, pastora, será que o YouTube derruba um vídeo assim? Acho que não, né? Oi? O YouTube derruba um vídeo assim? Acho que não. Não, né? Porque tem comercial, tem anúncio que fala disso. Gente, a candidíase traz sintomas horríveis para nós mulheres. Sintomas esses que nos afastam do nosso marido. É aquela coceira terrível. É aquele cheiro ruim, a secreção que sai o tempo inteiro. Então, a gente fica prejudicada, fica doente, né? A pastora falando aqui, ó, né? Fica tudo prejudicado. Aí vai lá no ginecologista, passa a pomada. E se o marido for, né? Se a gente for ter relação com o marido, passa para o marido também. Olha para vocês verem como tudo é um só. Então, nós temos que estar alinhados o tempo todo e prestar atenção nessas estratégias malignas. Porque tem muita mulher sofrendo com isso. E Deus me levou, eu fiquei assustada, falei, poxa, Jesus, é isso mesmo? E Jesus falando para mim, ora, repreende o mal. Porque está cheio de mulher que não está sendo, né, não tá dando prazer ao marido, porque está com esses problemas. Não é vergonha para ninguém. A candidíase ela é uma bactéria que tem dentro da gente e se manifesta, né? Nós temos bactérias que são necessárias para o intestino, para o rim, para tudo. E temos as outras bactérias que são ruins, tem as boas e tem as ruins, vamos dizer assim. E as ruins, elas vêm quando a gente está desprotegido. E é isso, é o estresse, é a canseira. Ah, pastora, mas a vida está muito estressante. Como é que eu vou fazer para não me estressar, para não prejudicar a minha saúde íntima? Se apegar ao Senhor, em primeiro lugar, e entender que o sexo é maravilhoso e tem que ser para todos nós o melhor momento do nosso dia. A gente tem que fazer tudo, se nós mulheres somos como o Cláudio Duarte faz essa comparação bem tosca, mas é o jeito dele de falar, né? Fogão a lenha e o micro-ondas, né? O homem, ele basta só apertar ali um botãozinho e ele já está pronto. Nós, mulheres, não. A gente vai ficando pronta ao longo do dia. Então, que seja assim. E, para isso, a gente precisa ser mais relax, sabe? Ser menos estressada, ser mais atenta às setas do inimigo na nossa vida. E como que a gente faz isso? Orando, buscando na palavra? Sim. Mas a gente precisa praticar o sexo e a sexualidade também. A gente tem um vídeo que entrou no canal agora há pouco, antes da gente começar a gravar esse. Sexo e oração. Vai lá.
assistir também, que vocês vão entender. Porque nós temos que ter o espírito de moderação. Então, não adianta. Eu comecei falando que não adianta. É pecado. Ah, pastora, nossa, mas eu vou me vestir com aquelas roupinhas indecentes e vou ficar me esfregando no meu marido? É isso que você quer que eu faça? É sim. Tem que fazer. Porque você acha que isso é pecado? Não é, não. Pecado é justamente isso. Pastores infelizes, insatisfeitos sexualmente, pregadores insatisfeitos, ministros de louvor insatisfeitos sexualmente, subindo no púlpito para cantar, para pregar, para orar por alguém com a vida acabada. Com a vida congelada, sexualmente falando. Por que acontecem esses escândalos? Uma amiga minha falou esses dias aí, eu nem comentei com o Henrique. Gláucia do céu, aconteceu de novo no ministério de louvor da minha igreja. Descobrimos mais um casal em adultério. Pastora, mas o adultério é sem vergonhice? É sem vergonhice também. O povo fica usando o diabo para dar desculpa. Ai, pequei, caí em tentação. Gente, mas tem que tomar cuidado, porque senão a gente fala assim, eu jamais faria isso. Tem que tomar cuidado e se blindar justamente para não fazer. Justamente para não cair nas armadilhas do diabo. E como é que você se blinda? Com sexo de qualidade. Com sexo maravilhoso que Deus deixou para a gente. Que legal, né? Esse livro de Cantares. A gente tem que falar mais sobre ele. É muito interessante. A gente tem que blindar a nossa mente, né? Principalmente as mulheres que nós somos mais emocionais. O diabo mexe muito com isso na não nossa... vamos falar mais fracas, né? Não. Vamos falar mais emocionais. Mais fracas não é a maneira correta. Não. De falar. Até porque o problema não é ser mais emocional, ser mais amorosa, né? Eu costumo dizer que a mulher é a expressão do amor de Deus. Ah, que lindo. Né? A mulher é a expressão do amor de Deus. Por quê? Por que Deus fez a mulher? Com a preocupação com o homem, ou seja, seu filho, não está só. E é que nem eu sempre falo aqui, né? O Espírito Santo foi deixado para a igreja, para todos nós, o nosso consolador, nosso ajudador, nosso conselheiro. E quando Deus fez a mulher, ele falou o quê? Far-lhe-ei, né? Sim. Isso, far-lhe-ei uma ajudadora, alguém idônea para que esteja com ele o tempo todo. Ou seja, Deus deixou a mulher para o marido. A expressão do amor de Deus é a mulher. Então, é bom, né, nós termos as mulheres que são amorosas, que têm a parte mais emocional. Para trazer um equilíbrio, né? O equilíbrio. E então, por ela ser mais emocional, é mais afetada e precisa vigiar e guardar mais a mente. Guardar a mente, exatamente. Com a palavra, né? A gente sabe, eu tenho aqui uma ministração aqui no canal, como guardar a mente. O maior alvo de Satanás é a sua mente. Ele quer dominar a sua mente com pensamentos, né? com descontrole, com estresse. Aí pode ver uma mulher com a mente acelerada, mulher com a mente desequilibrada, não vai conseguir pensar em sexo, e aí não vai haver essa sexualidade, não vai haver essa conversa ao longo do dia. E por não haver essa conversa ao longo do dia, vai chegar em casa, ela vai pensar o quê? Em nada, né? Não vai querer nada, porque não houve a sexualidade ao longo do dia, não houve esse alimento, essa lenha sendo jogada ali que a mulher precisa, né? Uhum. E então é necessário. Provérbios capítulo 4, 23 diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Ou seja, guarde a sua mente, pois dela depende toda a sua vida. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Cristo quer que você tenha um casamento feliz, que você tenha alegria, prazer no seu casamento. Como nós falamos, pecado é o sexo fora do casamento. E quando não há sexo no casamento, aí há pecado. E por isso, tantos escândalos. É falta de caráter, sim, com certeza, né? Mas o interessante que eu acho quando Paulo diz o seguinte, preste atenção que ele vai dizer lá, naqueles versículos que a gente já leu, né? Em 1 Coríntios, capítulo 7. Deixa eu achar. E antes da gente ler lá, é Provérbios 27, versículo 7. Que fala da alma farta, né? Provérbios 27... 27, 7. Isso. 7. A alma farta pisa o favo de mel. Gente, sabe Mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Eu vou falar ainda disso um pouquinho, do que é pecado, né? É não fazer o sexo no casamento, justamente por isso. Porque, olha só, quantos casos que a gente vê, né? De irmãos que estão ali juntos, ou numa equipe de louvor, ou uma secretária ali auxiliando o pastor. E se o ministro de louvor, ou a ministra de louvor, não está com a alma farta, o pastor não está com a alma farta, a secretária não está com a alma farta, coisas terríveis acontecem. E a gente sabe disso. É por isso que muita gente... é muito escândalo acontecendo no meio cristão. Tem a sem-vergonhice, sim, porque a gente sempre vai ser tentado. Sempre vai ser. Mas se o casal está com o sexo e a sexualidade em dia, os dois vão conseguir fugir de qualquer tentação. O sexo é para isso também. É para que o casal não peque, não perca a sua alma, né, Henrique? Aí você vê o versículo 5 lá, né, de 1 Coríntios 7. Vamos ler novamente esse versículo com essa visão. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Esta é uma área que é complicada, né? A área sexual, se a gente não tiver blindado, o amargo é doce. E a gente vai querer, né? Pois é. E não adianta, essa área não é só oração. Deve haver oração, mas também deve haver o sexo. A oração não substitui o sexo. Não. E o sexo não substitui a oração. São coisas Por isso que eu, desculpa aí, te interrompo e recomendo o vídeo que a gente postou há pouco tempo aí, antes de começar a gravar esse, Sexo e Oração. Sexo e oração. Vai lá ver esse vídeo, se você quiser, né, até antes desse, porque esse vai ser postado depois. Então tem que dar uma olhada no vídeo. Dá uma olhada lá, sexo e oração. Um não substitui o outro. Então, a mulher deve sim procurar o marido, né? Deve sim correr atrás, não correr no sentido de se humilhar, né? E tem muita mulher fazendo o marido se humilhar, né? Eu já vi conversando uma vez com a Glaucia, um amigo nosso, e a gente chegou numa ideia, né?
você ficar se humilhando por algo que é seu, não é bom, né? A mulher ficar se humilhando para ter o marido que é dela, isso não é saudável, né? A mulher tem que ficar correndo atrás e esse jogo de sedução, de um seduzir ao outro, deve ser equilibrado, né? Tanto um quanto o outro devem se dedicar aí a seduzir, né? A enviar, ligar, mandar mensagem, né? Pessoalmente também, porque também isso não pode virar só prática de mensagem. Tem gente que não consegue dizer eu te amo, né? Pessoalmente, tem que escrever. Aí já não é bom também, já não é certo. Então, são coisas que a gente deve equilibrar. E eu acredito que vamos conversar muito mais sobre isso, né? Já tivemos aqui o quê? Deu 1 hora e pouco, não deu? Não, 1 hora? Já deu aqui... Jesus. 1 hora e... sei lá, 1 hora e 15 minutos, mais ou menos. Mas não vamos cortar, não vamos fazer parte 2, não, porque senão perde o fio da meada. O que você vai fazendo? Minha amiga, principalmente, vai vendo as coisas para fazer em casa, vai fazendo e deixa o celular aí ou coloca na sua Smart TV, aumenta um pouco o volume e vai ouvindo o que a gente está falando aqui. Porque é muito importante. São coisas que Deus tem ministrado ao nosso coração. E vocês sabem, quem está na rádio, quem ouve a rádio todos os dias, sabe que eu converso dessa forma, eu gosto muito dessa chance que a gente tem, né? Essa oportunidade que a gente tem de usar o YouTube, que é muito diferente você falar no YouTube e falar no púlpito. E também a rádio aqui, né? A gente pode conversar de uma maneira assim, em português claro mesmo. E vão ter outros vídeos também. E, gente, Acho que tá virando um podcast do casal. Podcast. Né? Nossa, mas tudo é podcast agora, já pensou? Não, agora é isso. Não, mas podcast aí... do casal cristão agora. Vai saber. Olha que interessante, né? Pode ser esse um projeto. Vai saber. Aí um dia a gente traz convidado, vai saber, né? Podcast tem que levar convidado, hein? Como é que faz? Nem sempre. Nem sempre, né? Nem sempre. Não significa que... É bate-papo, né? Não significa que tenha, que é o que o pessoal tem feito, né? Mas não significa que tenha que levar, não tem essa obrigatoriedade. Não tem essa... Mas estamos aí, né? Para conversar, glória a Deus por isso, glória a Deus por essas oportunidades. Ouça sempre as nossas conversas de coração aberto. Gente, a nossa mente, ela tem que ser desengessada. Não sei nem se existe essa palavra. Tem, né? Tem, lógico que tem. Desengessar, tá. Ela tem que ser desengessada naquilo que nós aprendemos errado. Sabe, tem ideias que ficam dentro da nossa cabeça e tá tão cauterizado ali que fica um gesso, uma pedra dura ali que você tem que quebrar. E é a própria palavra de Deus que vai quebrar, que vai fazer com que a gente renove a nossa mente. E Deus já tem feito isso conosco, Deus já tem feito isso comigo, coisas que eu tenho aprendido como mulher, né, para que pensamentos meus errados caiam por terra, eu vou compartilhando com vocês aqui, em nome de Jesus. Então, sempre que você ver os nossos vídeos, chama amigas para se inscrever, o homem aí chama seus amigos, compartilha. Vai comentando aí também. Vai comentando, comenta o que você entendeu. A partir do comentário aí, a gente já sabe também o que falar. O que falar, tem mais material, né? Mais conteúdo para produzir. Então, a gente conta muito com os seus comentários, com o seu engajamento, tá? Exatamente. Em nome de Jesus, vamos seguindo em frente, porque Jesus está voltando e nós temos que viver o melhor desse Deus maravilhoso. Ele tem para nós o melhor. Todos os dias. A gente precisa querer, a gente precisa escolher viver esse melhor. E entender o que é unidade de fato, entender o que é intimidade. Intimidade, gente, entre o casal nunca é demais. Falei um dia aqui na rádio, né? Intimidade não é remédio controlado que você toma uma vez por dia e acabou. Não. Você pode ter sempre, a toda hora. Se um não entende o outro. E quando a gente fala também de ser um só, é até nas futilidades um do outro, nas manias, nos gostos. A unidade, ela
chega a esse ponto de eu entender o meu marido, de eu começar a ver o que ele gosta, o que é importante para ele. Ele começar a entender o que eu gosto. Sabe daquelas coisas assim, de um se interessar de fato pelos assuntos do outro, pelo que faz bem ao outro. É lógico que a gente está frisando aqui o sexo, mas a unidade chega nesse ponto também, você concorda? Sim. Então, a ponto de o marido assiste, o Henrique tem um gosto para seriado que não tem nada a ver comigo. Mas ele, às vezes, me mostra uma cena. Ele fala, olha aqui, amor. Ele achou tão legal, ele gostou, ele achou tão interessante que ele quer ter com quem conversar. Ele quer compartilhar isso. E ele não precisa compartilhar. Ele até pode, ninguém está proibindo. Mas também não precisa. Vai mandar mensagem para um amigo às tantas horas da noite para compartilhar um negócio legal que ele viu? Não, eu estou ali do lado. Ele vai lá e compartilha comigo. Eu me interesso, dou risada também. E assim vai. Eu gosto de coisas completamente diferentes do que ele gosta. De literatura, de seriado. Mas quando eu quero compartilhar com ele, conversar qualquer coisa, a gente está conversando. Porque a unidade tem que crescer a cada dia. Né? Que você seja edificado, que você seja abençoado com essa nossa conversa. Que Deus possa te dar um entendimento. Em nome de Jesus. De tudo isso que a gente conversou aqui. E que a gente ainda vai continuar conversando, em nome de Jesus sempre, né, pastor Henrique? A unidade tem que se tornar real a cada minuto. Tem que haver mistura cada vez mais. Né? Quando você... o exemplo que a gente deu mais cedo. Vamos pegar outro exemplo, o café com leite. Né? Você não consegue separar, depois que misturou, não consegue mais separar o café do leite. E é tão bom. Né? E o gosto fica ali, perfeito. Né? Perfeito. Tem gente que gosta de mais café, tem gente que gosta de mais leite, mas depois que misturou, pronto. Né? Você pode aumentar um ou outro, né? Aumentar a quantidade do café, aumentar a quantidade do leite, mas não tem como separar. Né? É como também o sal na comida. Depois que jogou o sal, não tira mais. Né? Então deve haver essa unidade deve crescer. E, claro, diferente do café, que você escolhe mais café ou mais leite, aqui essa unidade deve ser equilibrada, ou seja, deve haver dedicação igual dos dois. Né? Um não pode se dedicar ao outro mais do que o outro. Né? Eu tenho que me dedicar à minha esposa da mesma forma ela se dedica a mim, na mesma medida. E assim a gente vai crescendo, a gente vai se tornando mais unidos. Né? Algo que é legal de ver é quando você diz, lá vem o casal. E não vem apenas, lá vem o fulano de tal. Né? Lá vem o fulano de tal, não. Lá vem o casal. Verdade. Né? Eu vou usar um exemplo aqui de unidade, né? Que vocês vão entender. É o que veio na minha cabeça agora, vocês vão entender. Guardadas as devidas proporções também, tá? Não vão me encher aqui nos comentários, não. Mas olha só, é tanta unidade que as duplas seculares, por exemplo. Não, vamos falar de Daniel e Samuel. Vai, pronto, lembrei deles agora. Glória a Deus por isso. Ninguém consegue falar assim, é uma dupla sertaneja cristã. Ninguém consegue falar assim, Daniel, Samuel. Eles estão tão unidos e fazem uma obra tão bonita que é Daniel e Samuel. É Daniel e Samuel. Se a gente não se policiar, a gente fala assim, olha lá a esposa do Daniel e Samuel. Não é? Você já viu que é assim? Olha lá a esposa do Daniel e Samuel. Olha lá a filha do Daniel e Samuel. A gente esquece até que são o Daniel e o Samuel. E quando a gente fala de unidade para um casal, é bem assim que tem que ser. Nossa, olha lá Henrique e Gláucia. Olha lá fulano e Beltrano. A gente não vê mais separado. E o laço de amor é tão forte que o casal se torna parecido. Vocês já ouviram histórias de crianças que são adotadas? E com o passar do tempo, eles
adquirem traços, é tão incrível isso, traços da família. Tanto amor, que daí as pessoas que veem, sabem que é adotado, falam, nossa, mas se não fosse adotado, ninguém diria. Se eu não soubesse que essa criança é um filho que nasceu do coração, ninguém diria. Porque, olha, os traços dele, a fisionomia tão parecido com você, pai. Tão parecido com você, mãe. Isso é amor. Isso é unidade. Faz com que o casal acabe ficando parecido. E com que todo mundo à sua volta tenha prazer em ver vocês chegando. Olha lá vem Henrique e Gláucia. Não tem mais Henrique. Tem um amigo nosso, ele parou com isso, né? Porque a gente congregou na mesma igreja recém-casados e depois a vida foi levando e cada um foi para um canto. Agora a gente está na mesma igreja, mas no começo a gente está congregando de novo, né? Junto, o Ricardo, né, Henrique? Você lembra que ele falava, olha lá vem Henrique e Henrica. Henrique e Henrica. Eu dava risada, eu gostava, eu achava fofo. Porque é unidade, é bênção, né? É assim que a gente tem que ser. Você vê o versículo 10, né, de 1 Coríntios 7. Esse capítulo é muito rico, é muito, né? Fala legal. Muito sobre casamento. Que bênção, glória a Deus. Para os casados, porém, tenho uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Tem muitos casais separados morando juntos. Morando juntos. Nossa, isso é triste. E aqui a ordem do Senhor não deve haver separação. Se houve, que haja reconciliação hoje, agora. Né? Não dá para... se não vai haver reconciliação, que fique separado, que fique solteiro. Né? Não pode casar novamente. Tem gente que tá dentro da mesma casa, dorme ali na mesma casa e não estão juntos. Uma pessoa mandou aqui na rádio, eu lembrei agora, uma pergunta dizendo o seguinte, eu tive que mudar de casa para vir cuidar do meu pai, só que o meu marido não concordou com isso e não quis vir. E aí eu tô aqui na casa cuidando do meu pai e meu marido, a gente alugou uma casa ali ao lado e tá lá sozinho. Ai. Totalmente errado. Totalmente errado. Totalmente errado. Se tem que cuidar do pai, né, tem que haver aí uma... É claro que há muito mais coisa a se analisar aí para poder ter um aconselhamento. Por que o marido não quis ir? Qual é o motivo? Por que não quer estar ali com a esposa junto, cuidando do pai? Mas está separado? Totalmente errado. Tem também uma ouvinte que ela estava grávida, já teve o bebê, graças a Deus, o bebê está com 6, 7 meses. Ela é do Rio de Janeiro. Ela foi, né, teve o bebê lá na Bahia e ia ficar na Bahia para cuidar da mãe dela. E ela estava perguntando pra gente se estava certo, o esposo ia voltar para procurar trabalho no Rio. Eu falei, não, você tem que pegar o seu bebê e voltar com o seu esposo para o Rio de Janeiro. Você tem outros irmãos. Não pode. Mas está desonrando pai e mãe. Tem que haver, lógico, tem muitas coisas a serem consideradas, como você mesmo falou, mas tem que haver uma conversa. Não dá para uma pessoa acabar de ter um bebê, ficar ali... Tem casal que... Tem um caso na minha família. Uma tia minha, que a minha prima teve bebê, e ela saiu de casa, largou meu tio lá. Foi cuidar do bebê e ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Porque minha filha é mãe nova, mãe de primeira viagem, eu tô aqui. Meu Deus, gente. Misericórdia. A família, né, da Gláucia mora em São Paulo e quando ela estava grávida
né, da Isadora. Isadora. Fala, não, vem pra cá pra ganhar a Isadora aqui, né? E aí fica aqui durante o tempo. Falei, não, de jeito nenhum. Primeiro, que não dá pra eu ir, né, e ficar por conta da rádio, do trabalho, Mas é interessante, né? porque nem esperei você se posicionar. Sim, Eu mesma me posicionei com a minha mãe e com a minha irmã e sim, falei, não vou. Mas a gente vai colocar você no convênio, né? Colocar no convênio da minha irmã. Eu sim. falei, não vou. Eu agradeço. Gente, me posicionei com amor e elas também entenderam com amor. Sim. Sabia? Porque o segredo é esse, com amor. Eu não quis desfazer a unidade que eu estava tendo com o Henrique, e que graças a Deus a gente tem, naquele momento lindo, nossa primeira filha. Nós dois íamos descobrir tudo juntos. Elas propuseram isso na melhor das intenções. Né? Vem ter a Isadora aqui, porque você é mãe de primeira viagem, ainda tem a questão de não enxergar. Como é que vocês vão fazer? Vamos fazer. Nós não decidimos engravidar? Então nós vamos cuidar também. E deu tudo certo. E aí, minha mãe veio pra cá, graças a Deus, ficou 20 dias, não foi? 20 dias, me ajudou bastante, para honra e glória do Senhor. E deu tudo certo. Deu tudo certo. A Isadora tá aí, para honra e glória do Senhor também. E eu ia ficar lá, porque uma criança ela só pode viajar com 2 meses de vida, a primeira viagem. Tem gente doida aí que bota a criança no avião com 10 dias de vida, mas cada um na sua. Né? Mas o pediatra orientou. O médico orientou. Só pode, a primeira viagem com 2 meses, tem que tomar muito cuidado. O Henrique não ia poder largar as coisas aqui. Não ia poder... o máximo que ele faria é, de repente, assim, ir para lá, acompanhar o nascimento da criança, que também poderia não acontecer, porque vocês sabem como é que é. Criança nasce, né, na hora que quer. E poderia não dar tempo dele chegar lá. Ele ia ver a filha dele só com 2 meses. Não precisa. São casos que... né? Casos e casos que, quando o casal se une, se une de verdade, não só em união, a gente está frisando muito isso nesse vídeo, não só em união, mas em unidade, a gente se ajeita. E nós nos ajeitamos, a minha família não ficou com raiva, graças a Deus, todo mundo entendeu. Até porque também não ia ser bom para a Isadora nascer lá e depois voltar para cá tão novinha, porque o clima é completamente diferente. Esse clima do Cerrado aqui é uma loucura. Então, já era melhor para ela nascer aqui mesmo, E deu certinho, graças a Deus. E na nossa unidade, ele conseguiu ser pai, nasceu a neném, nasceu o pai. E tá tranquilo. Gente, pra vocês saberem, com 15 dias, o Henrique já tinha dado banho na Isadora. Sozinho. E a menina tá lá, firme e forte. Não caiu, não machucou, nem nada. Nos cuidados com a Isadora, nós somos autônomos. Ela não tem babá, nada não. Ela só fica com a avó, tá lá embaixo com a avó, enquanto a gente tá gravando esse vídeo. Coisas assim só. Só nessas ocasiões, né, Henrique? É verdade. Então, glória a Deus, né? Vamos seguir a unidade. Esse assunto de sexo, sexualidade, tem muita coisa, né, para ser dita. Nossa. Eu tenho certeza... A gente nem queria que o vídeo fosse tão longo, mas não tem como não ser, né? Eu tenho certeza que você tem aí em mente, né? Então vai escrevendo nos comentários aí o que você quer que a gente fale. Pontua aí outros tópicos pra gente, que a gente vai fazer outros vídeos para você. Faz outros vídeos aí falando, com certeza já surgiram aí na sua mente dúvidas a respeito dessa área da intimidade, né? E eu espero que este vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto aí sua mente, né, para coisas novas de Deus para a sua vida. Veja que tudo que falamos aqui tem embasamento bíblico, a gente sempre trazendo a Bíblia para você. Então, que fique gravado aí em sua mente, em seu coração. O sexo, ele é pecado fora do casamento. E torna-se pecado quando não há sexo no casamento. Então, corrija isso hoje, urgentemente. E vamos seguindo, né? E que Deus nos abençoe. Vamos, com certeza, aí,
postar mais vídeos, né? Dependendo aí dos comentários, vamos gravar mais outro e vamos seguindo, né, Glaucio? Exatamente. Você vê que o assunto vai rolando. A gente parecia que ia encerrar esse vídeo e já falamos mais uns 20 minutos, né? Então é isso aí. Comenta, colabora com a gente aqui, se engaja para que a gente possa saber, né, qual direcionamento tomar. Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem sempre na paz do Senhor. Compartilha, dá like, se inscreve, chama mais gente para se inscrever, que nós estamos aqui. Em nome de Jesus, trabalhando para que nós todos possamos viver o melhor de Deus. E a gente só consegue através da pregação da palavra, conversando sobre a palavra e vivendo a palavra, o que é mais importante. Exatamente. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu casamento, que você viva o melhor de Deus em nome de Jesus. Deus te abençoe de forma extraordinária.